pessoal! E hoje vamos dar continuidade à nossa aula 5 da disciplina de meio ambiente, né? E como tema, nós vamos tratar hoje de noções de tratamento de resíduos sólidos e reciclagem, com a origem dos resíduos, a consequência do lançamento de resíduos à biosfera, reciclagem e poluição, compostos biodegradáveis e não biodegradáveis, tratamento biológico dos resíduos biodegradáveis, né? Meu nome é Maria Clara e fique comigo aqui até o final para a gente acompanhar tudo. Então, iniciando a nossa aula, chegamos em noções de tratamento de resíduos sólidos e reciclagem, né? E nada melhor e mais justo, né, de que termos uma noção do que se trata o resíduo e os resíduos sólidos urbanos, né? Então, o resíduo sólido, ele é considerado como qualquer substância ou objeto de que o ser humano pretende desfazer-se por não lhe reconhecer utilidade. A produção de resíduos ela é causadora de poluição, como vocês bem sabem, e tem vindo a aumentar com o desenvolvimento socioeconômico e tecnológico das sociedades, né? E como resíduos sólidos urbanos, eles são considerados materiais que resultam das atividades humanas e que muitas vezes podem ser aproveitados tanto para a reciclagem como para a sua reutilização. Então, assim, com noção inicial, dentro dessa temática da aula de hoje, iniciamos com esses. E quais são as consequências do descarte inadequado dos resíduos sólidos, né? Existem várias consequências, né? Topifiquei aqui algumas, né, para ilustrar para vocês, como elas, a obstrução de vias públicas, né, decorrente do acúmulo de resíduos, a contaminação do solo e de lençóis freáticos, alagamentos e inundações em períodos de chuva, né? Fazer um parênteses nisso, que isso nos grandes centros urbanos, isso é uma grande problemática, né, das épocas mais chuvosas, que acarreta inúmeros transtornos à população. E a proliferação de endemias, né? Lembram da nossa aula 4 que tratamos aqui de saúde pública, saúde ambiental e educação sanitária? E apontei para vocês alguns exemplos de endemia ocasionados por resíduos e pela água. Então, gente, se vocês não lembram, é hora de voltar lá e dar uma revisada nessa parte também, que é super interessante e importante nos editais da área ambiental. E dentro dessas consequências, né? Consequências dos resíduos sólidos. Temos a obstrução do passeio público, né, decorrente do acúmulo de resíduos. E as construtoras, né, ela têm a obrigação de contratar caçambas para o recolhimento do entulho, pois os restos de reforma e da construção civil, quando despejados irresponsavelmente, eles atrapalham a circulação e dificultam a mobilidade urbana. Então, quando vocês veem nos centros urbanos, nas cidades, aqueles papa-entulhos com a deposição de resíduos de construção civil, eles estão ali por esse sentido, né? De facilitar, desobstruir o passeio público, né? E, consequentemente, de todos que trafegam naquelas vias. A poluição ambiental, né? O meio ambiente é uma das principais vítimas, né, desse descarte irresponsável dos resíduos. Com o aumento da população, o que ocasiona? O aumento dos... primeiro acontece a aumento da utilização de recursos e, com isso, os resíduos, né, que seriam o resultado de todo esse acontecimento. Onde todo um ecossistema ele pode ser afetado pela poluição causada pelo acúmulo e pelo descarte inadequado do lixo do solo, né? Infelizmente, em pleno ano de 2018, isso ainda é muito comum, né, em todas as cidades. Então, trazendo como exemplo aqui a questão brasileira, nós encontrarmos os resíduos sólidos dispostos de forma irregularmente, né? Apesar de toda uma legislação que temos e que já vimos aqui, né? E que hoje também vamos dar um enfoque especial, é ainda, querendo ou não, rotineira essa cena de acúmulo de resíduos nas nossas cidades, né? E também na zona rural. Outra consequência da poluição por resíduos sólidos são a contaminação do solo e dos lençóis freáticos, como eu aqui mencionei agora há pouco, né? Em que? Em estabelecimentos comerciais, industriais e unidades de saúde, né, elas podem descartar determinados resíduos
que se infiltram no solo e podem gerar contaminação do solo e dos lençóis freáticos que abastecem as bacias hidrográficas, consequentemente poluindo a água e, consequentemente, contaminando e adoecendo pessoas, né? E em casos mais graves é até a questão de mortalidade. Outra questão, outra consequência da poluição, que ela é uma questão muito frequente, porém ela não é muito vista, né? Apesar de ser a poluição visual, as pessoas acabam se acostumando com aquelas cenas de poluição, com aquelas cenas de acúmulos de resíduo, só que isso é uma poluição visual e é um tipo de poluição também, né? Se você ficou interessado e tem interesse, você pode dar também uma breve olhada sobre esse tema de poluição visual. Que, como por exemplo, tem essas caixas de papelão, lixo fora da lixeira, restos de comida no chão irregularmente, né, que acumulam a sujeira e criam um cenário que ninguém quer ver ou conviver, né? Mas muitas vezes as pessoas acabam no comodismo se acostumando, né, com essas cenas de poluição visual. Alagamentos e inundações em períodos de chuva, como eu aqui mencionei, né, geralmente em centros urbanos, que é uma das consequências mais danosas para quem vive nas cidades. Comumente nós nos deparamos, né, com esses casos na mídia, né? E são sempre casos muito, muito delicados, pois envolve questões de desabrigados, né? Pessoas até às vezes que perdem a vida em relação a isso, né? Então, a partir daquele papel que não é descartado corretamente, né? Aquele papelzinho que é entregue no centro da cidade, muitas vezes aquele panfleto, né? Ele pode contribuir para acumular, né, aquele resíduo em galerias de águas pluviais e uma vez obstruídas por esse acúmulo de lixo, né, descartado assim nas ruas, por uma falta de educação ambiental nossa, né, elas impedem a passagem da água e que retorna e provoca os alagamentos e inundações que infelizmente, né, conhecemos. Proliferação de doenças também, né, com a proliferação de pragas e de vetores de endemia que podem ocorrer quando não há um acúmulo de resíduo correto em terreno ou quando armazenados de maneira inapropriada. As consequências são os riscos à saúde pública, né? Que a gente, mais uma vez, a gente já viu essa parte de saúde ambiental, né? E de algumas doenças que podem ser acometidas com essa proliferação de doenças relacionadas aos resíduos. Outra questão também que os resíduos eles interferem são a questão do turismo, né? Que a sujeira afasta pessoas. Se afasta pessoas, ela afasta visitantes, né? Então vejam como essa problemática ela é em cadeia, né? Quem visita uma cidade quer encontrar um lugar limpo e digno, né? Aquela coisa, são as impressões que ficam, né? A primeira impressão que fica, né? Se uma pessoa se deparar numa cidade ou num local sujo, né? Aquela impressão, né, já ficou totalmente negativa. Então, essa também é uma das consequências da poluição dos resíduos sólidos. Outra, aumento dos gastos públicos com limpeza urbana, né? Recursos que poderiam ser destinados à saúde, à educação, à segurança ou à cultura, eles podem estar sendo impedidos de chegar a esses destinos por conta dos aumentos de custos gerados pelo descarte irresponsável do lixo, né? E infelizmente algumas pessoas têm aquela mania de dizer: ah, vou jogar o lixo na rua porque tem quem limpe, né? Mas não funciona assim, né, gente? Isso é uma forma totalmente egoísta de cuidar dessa situação. E chegamos agora, como vocês bem sabem que eu adoro, pontuar a questão histórica de todas as nossas aulas, né? Então, chegamos na questão histórica dos resíduos, né? E os resíduos sólidos, eles acompanham o homem desde a sua pré-história, né? Desde a existência do homem, desde a sua vida e a sua utilização de recursos, acabou gerando seus resíduos, né? E a questão dos resíduos sólidos, ela tem sido um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade, né? Foi e talvez sempre será a questão dos maiores desafios, né? Com problemas inadequados com relação ao sistema de resíduos sólidos, tem provocado problemas ambientais e de saúde pública, como aqui também já vimos. No período inicial de desenvolvimento da espécie humana no planeta, os indivíduos comportavam-se de forma nômade, sem se fixar em um local, atendendo suas necessidades alimentares através da caça, né, e de animais silvestres e da coleta de plantas, né? Era uma relação de subsistência. O homem só tirava da natureza aquilo que lhe era necessário,
né? E quando o suprimento de alimentos do local terminava, o que eles faziam? Eles mudavam para outro local, buscando aqueles suprimentos que lhe eram necessários. E reiniciavam um ciclo de consumo e de descarte, ou seja, era um ciclo vicioso. Então, desde aquela época, já estávamos num ciclo vicioso, deixando restos alimentares que facilmente eram decompostos e reabsorvidos pelo ambiente, né? Detalhe para isso, eram naquela época, né, resíduos, né, que eram descartados, que eram decompostos e reabsorvidos pelo ambiente, o que não acontece hoje, né? Cada vez mais a nossa sociedade, ela está com resíduos, né, que são resíduos do resíduo do resíduo. Por exemplo, você compra um determinado produto, um eletrodoméstico, e ele vem envolto em quantas embalagens? Já parou para pensar? Você compra ele vem dentro da sacola da loja, que aí ele vem dentro de uma embalagem de presente, da embalagem de presente você já tira o lacinho, aí você chega na caixa de papelão, quando você chega na caixa de papelão, já tem o plástico bolha, muitas vezes vai ter aqueles isoporzinhos dentro para você tirar o produto dali de dentro. Então, olhem a quantidade de resíduo que está em um único produto. Outra coisa, você já se perguntou, você já pensou em quanto você gera de lixo na sua residência semanalmente? Então, assim, são questões que a gente tem que parar para pensar primeiro e dizer, né? Como é que eu faço? Como é na minha rotina, né? Como é na minha casa? Então, você coloque isso uma amplitude a nível global. Imagine várias pessoas, centenas de pessoas, milhares de pessoas fazendo isso a cada minuto, né? A cada instante. Então, imagine a quantidade de resíduos que geramos a toda hora, a todo instante, né? Então, é uma situação extremamente problemática e caótica. E quem é que sofre? O planeta Terra. Consequentemente, o planeta Terra volta para quem? Nós, humanos, né? A sociedade. E voltando à nossa discussão do contexto histórico, né? Posteriormente, o homem, ele começava a estabelecer-se em determinados locais, né? Ele já não tinha mais uma perspectiva nômade. E surgindo assim as comunidades fixas, ou seja, o homem, ele começava a se fixar em determinados locais, comunidades. E começou a questão do cultivo de vegetais e a criar os animais para fins de alimentação. Como eu falei aqui, a questão de subsistência. Além disso, ele começava a desenvolver utensílios, vestimentas e moradias, né? Aí que já começava a questão do consumismo, né? Querendo ou não, o consumismo já começava aí, provocando assim, efetivamente, o início de acumulação de resíduos gerados para atividades humanas. E um detalhe nisso, né, é a indústria, ela muito nos favorece, nos incentiva, né, querendo ou não, de uma forma, vamos dizer assim, não amiga, a querer ter mais e mais e mais e mais produtos, né? Que aí entra a questão do consumismo. Por exemplo, a cada ano lança um novo modelo de celular que muda só uma funçãozinha, ou um carro que a cada ano muda só apenas um detalhe, e as pessoas vão nessa, né? De querer descartar coisas que poderiam ser muito bem reaproveitadas para adquirir coisas novas. E assim o capitalismo, né, vai ganhando, vai lucrando, e o meio ambiente, consequentemente, perdendo, né? A partir do quê? Do consumismo. Durante a Idade Média, em meados do século XIV, as cidades haviam se desenvolvido bastante, mas ainda não existia a preocupação com as questões sanitárias. Esse histórico da questão ambiental também já vimos aqui nas nossas aulas, né? De quando começa todo esse movimento, né? Toda essa preocupação e, vamos dizer, essa abertura de olhos, um novo olhar e preocupação sobre a questão ambiental. Então, no século XIV, isso passava muito longe de se preocupar com a questão ambiental. Isso era um problema que nem se especulava ainda. E os resíduos sólidos líquidos, né, eles foram se acumulando e se acumulavam ao longo das áreas urbanas e contribuíam para quê? Para a proliferação de organismos causadores de doença, né, caracterizando assim grandes epidemias da época, né, grandes problemas de saúde pública e saúde ambiental. Com a Revolução Industrial, a partir do século XVIII, né, já chegamos no século XVIII, a demanda por trabalhadores nas fábricas provocou grandes deslocamentos de população rural para a cidade, né, a questão do êxodo rural, como vocês bem sabem, formando-se assim enormes aglomerações urbanas, cuja infraestrutura, principalmente a sanitária, não estava preparada para tal crescimento populacional, né? Não tinha uma capacidade de suporte e ainda o aumento na geração e descarte dos resíduos. No século XIX, surgiam na Europa as primeiras normas sobre os resíduos,
Já na segunda metade do século XX, o surgimento de movimentos ambientalistas trouxe à tona a discussão sobre os problemas ambientais causados pelo gerenciamento inadequado de resíduos sólidos, né? Mais uma vez, essa questão histórica a gente já colocou aqui para vocês, né? De toda essa conscientização e os grandes movimentos. Se vocês tiveram dúvidas em relação a isso, voltem às nossas aulas e deem um enfoque melhor. E a partir da década de 70, né, algumas importantes reuniões internacionais discutiam, entre outros assuntos, a problemática dos resíduos sólidos. E chegamos a uma norma regulamentadora, né, a nível de Brasil. Para quem nunca ouviu falar, ainda apresento a vocês a NBR 10.004 de 2004, né? E ela considera os resíduos sólidos como resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, que ficam incluídos nestas definições os lodos também, né, provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível. Então, essa é a definição da NBR 10.004 sobre os resíduos sólidos. E característica apresentada por um resíduo que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, ele pode apresentar o quê? Duas formas. O risco à saúde pública, que a gente já discutiu aqui, que provoca mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus índices, e os riscos ao meio ambiente, né? Quando o resíduo for gerenciado de forma inadequada, o que infelizmente é uma realidade muito presente, né, para nós como população. E quais são a composição dos resíduos sólidos? Orgânicos, né, os materiais que se purificam, como os restos de alimento de origem animal ou vegetal, papéis, madeiras, fibras naturais, etc. E inorgânicos, materiais sintéticos de difícil composição, como vidros, metais, plásticos e etc. É um detalhe que, com todo esse processo de industrialização, de tecnologias, se desenvolvem a cada dia produtos, vamos dizer, mais complexos, né? O que acabam sendo produtos mais sintéticos e de difícil decomposição, né? Apesar de existir muita tecnologia, não se pensaram tanto nisso. Hoje, já estão fazendo o quê? Sacolas biodegradáveis, materiais que se decompõem mais rápido, né? A fim já de amortecer todo esse impacto ocasionado pelos resíduos sólidos e, consequentemente, né, com a população que aumenta, consequentemente, o consumismo também. E chegamos na caracterização e classificação dos resíduos sólidos. A classificação de resíduos sólidos, ela envolve a identificação do processo ou atividades que lhes deu origem, de seus constituintes e características, e a comparação destes constituintes com listagem de resíduos e substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido. A identificação dos constituintes a serem avaliados na caracterização do resíduo, ele deve ser estabelecida de acordo com as matérias-primas e os processos que lhe deram origem. Então, pessoal, vamos dar aquela pausa para tomar um aguinho, café e já retorno. Então, pessoal, retornando, né, à nossa aula 5, vamos falar agora sobre caracterização e classificação dos resíduos sólidos, né? A seguir, eu vou mostrar para vocês uma figura e vou exemplificando para vocês, né? E essa figura, ela ilustra a classificação dos resíduos sólidos quanto aos riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Lembrando que os resíduos sólidos, eles são classificados em dois grupos, né? Perigosos e não perigosos, sendo ainda este último grupo subdividido em não inerte e inerte. E aqui a gente consegue ver parte dessa figura, ela só termina no próximo slide, tá? Né? Os resíduos, né? Os resíduos, ele tem uma origem conhecida, e aí você vai seguir o fluxograma sim ou não, né? Se sim, ele consta nos anexos A ou B da norma, né? Que é daquela resolução ABNT. Aí se tiver sim, resíduo perigoso classe 1. Se disser não, tem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade? Não.
Resíduos não perigosos classe 2, né? Ele possui constituintes que são solubilizados em concentrações superiores ao anexo G? Se não, resíduo inerte classe 2B. Se sim, resíduos não inertes classe 2A. Que a gente vai ver, ter uma noção rápida, né? Apenas uma noção sobre esses tipos de resíduos para poder possibilitar, né, essa abertura de conhecimento para vocês que ainda não tiveram a oportunidade de ver essas classificações dos resíduos. E vamos lá. Né? O objetivo, né? A norma, ela classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, né? Para que possam ser gerenciados adequadamente. Nota, os resíduos radioativos, eles não são objetos dessa norma, pois são de competência exclusiva da Comissão Nacional de Energia Nuclear, certo? Isso é um assunto à parte, né? Os resíduos nucleares, eles são tratados à parte. E aqui a gente tem, né, pela BNT, pela NBR, a BNT 10.004 de 2004, né, a classificação. Resíduos perigosos são os resíduos classe 1, né? Coloquem isso, fixem bem, façam esse desenho, esse esqueminha aí no caderno de vocês, né, no bloco de notas, porque costumam sempre cair questões de concurso sobre isso. Não perigosos são os classe 2, que subdividem-se em classe 2A, que são os não inertes, e o classe 2B em inertes, né? Esse fluxogramazinho aqui, ele vem a explicar melhor essa figura 1 que eu apresentei para vocês agora. E vamos lá, né? Os resíduos classe 1, que são os resíduos perigosos, certo? Que estão dentro dessa divisão aqui. Os resíduos perigosos, eles são aqueles que, em função de suas propriedades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, eles podem apresentar riscos à saúde pública e à segurança, provocando ou contribuindo de forma significativa para um aumento de mortalidade ou incidência de doenças. Podem também apresentar riscos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada, né? Esses resíduos classe 1 perigosos. E esses resíduos, eles têm características de quê? Risco à saúde pública e ao meio ambiente, inflamabilidade, que é esse símbolo aqui, corrosividade, que é esse símbolo, reatividade, toxicidade e patogenicidade, certo? E falando especificamente, né, dessas características do resíduo classe 1, dos perigosos, né, entramos na inflamabilidade, né? Um resíduo sólido, ele é caracterizável como inflamável se uma amostra representativa dele apresentar qualquer uma das seguintes propriedades. Vamos lá. Ser líquido e ter ponto de fulgor inferior a 60 graus. Não ser líquido e ser capaz, sob condições de temperatura e pressão, produzir fogo por fricção, absorção de umidade ou por alterações químicas espontâneas e, quando inflamada, queimar vigorosa e persistentemente, dificultando a extinção do fogo. Ser um oxidante definido como substâncias que podem liberar oxigênio e, como resultado, estimular a combustão e aumentar a intensidade do fogo em outro material, e ser um gás comprimido inflamável. Então, assim, vocês vejam a questão da inflamabilidade desse resíduo classe 1, que é um resíduo perigoso. Com as suas características de corrosividade. Um resíduo é caracterizado como corrosivo se uma amostra representativa dele apresentar uma dessas propriedades. São elas: atacar materiais e organismos em função de suas características ácidas ou básicas intensas, ser líquida ou, quando misturada em peso equivalente de água, produzir um líquido de corroer o aço. Quanto às características de reatividade dos resíduos classe 1 perigosos. Um resíduo ele é caracterizado como reativo se uma amostra representativa dele apresentar uma das seguintes propriedades: ser normalmente instável e reagir de forma violenta e imediata, sem detonar. Reagir violentamente com a água, formar misturas potencialmente explosivas com a água, gerar gases, vapores e fumos tóxicos em quantidades suficientes para provocar danos. Ser capaz de produzir reação explosiva ou detonante sob a ação de forte estímulo. Chegamos nas características de toxicidade dos resíduos classe 1 perigosos. Um resíduo é caracterizado como tóxico se uma amostra representativa dele apresentar uma das seguintes propriedades. Propriedade que algumas substâncias tendem a agir sobre os organismos vivos, causando danos à sua estrutura molecular.
Possui substância em concentração comprovadamente letal ao homem. Patogenicidade. Um resíduo é caracterizado como patogênico se uma amostra representativa dele contiver ou se houver suspeita de conter micro-organismos patogênicos, proteínas virais, ácido desribonucleico, que é o ADN, ou ácido ribonucleico, que é o ARN, recombinantes, organismos geneticamente modificados, plasmídeos, cloroplastos, mitocôndrias ou toxinas capazes de produzir doenças em homens, em animais e vegetais. E quais são esses exemplos de resíduo classe 1 perigoso, né? A gente já mostrou aqui a sua definição, as suas características, né, os seus aspectos. E agora vamos aos exemplos desses resíduos que vocês devem estar curiosos em saber. E quais são? Resíduos hospitalares, industriais e agrícolas, pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, borras de petróleo e derivados, óleos usados e graxas, cartuchos de impressoras e toners de copiadora, serragem, o pó de serra contaminado, né, que ele é utilizado muito na questão de desastres ambientais, EPIs, né, que é equipamentos de proteção individual, medicamentos e produtos químicos vencidos, gente. Isso é um hábito que nós temos de descartar os nossos remédios, né, no lixo comum, que muitas vezes, né, catadores acabam pegando, ou outras pessoas até mesmo pegando, fora todas as problemáticas que podem ocorrer no meio ambiente. Então, assim, saibam que os nossos que os nossos medicamentos e produtos químicos vencidos, né, eles são resíduos perigosos, considerados de classe 1. Embalagem de produtos químicos em geral, inclusive de limpeza pesadas e inseticidas, né, um exemplo nisso que acontece muito em regiões rurais, são a reutilização daquelas bombonas plásticas, né, que muitas vezes carregam pesticidas, produtos químicos muito fortes, e as pessoas acabam reutilizando, até comprando. Existe um mercado de venda daquilo ali usado, e pessoas compram, onde usam aquilo ali, gente, para armazenar água. Então, imaginem os riscos, né? As paredes ficam totalmente impregnadas, né? E ao longo do tempo, a pessoa acha que está limpo porque o sabão fez espuma. E ao longo do tempo aquilo vai ficar contaminando a água e as pessoas mesmo até podem ingerir, né? Às vezes utilizam para ingerir. Então vejam o perigo existente por trás disso, né? E restos de tintas e solventes, né? Que também tem esse mercado de se comprar latas de tintas e solventes, até mesmo às vezes reaproveitar para água. Então, assim, esses exemplos de resíduos classe 1, né? Os resíduos perigosos, muitos deles nós convivemos, nós temos nas nossas casas, e nem damos de conta da periculosidade desse resíduo, não é mesmo? Então, assim, a partir de agora, espero que com essas noções aqui, vocês atentem-se a isso. Chegamos aos resíduos classe 2A, não inertes, né? Lembram do fluxogramazinho que eu mostrei aqui? Ele tá lá, ó, vou voltar só para mostrar para vocês. Ó, não inertes, né? Dentro dos não perigosos, do classe 2, estão os não inertes, certo? E eles são o quê? São aqueles que não se enquadram dentro da classificação dos resíduos perigosos, dos classe 1, ou dos resíduos classe 2B, os inertes. E eles podem ter propriedades como a combustibilidade, a biodegradabilidade ou a solubilidade em água. E quais são os exemplos desses resíduos classe 2? A maioria dos resíduos domésticos, os restos de cimento, a serragem ou pó de serra, sacos de cimento vazio, sucatas de materiais ferrosos e não ferrosos, papel e papelão, embalagens de plástico e etc. Então agora vocês já sabem o que são os resíduos perigosos, o classe 1, e agora vocês também já sabem os resíduos classe 2A, os não inertes. Chegamos agora no classe 2B inertes, né, para encerrar essa parte. E eles são considerados quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico e estático com a água destilada ou desionizada à temperatura ambiente, conforme não tiveram nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água, excetuando-se os aspectos cor, turbidez, dureza e sabor. E quais são os exemplos desses resíduos classe 2B inertes, Maria Clara? Dentre eles nós temos entulhos de demolição, pedras, areias, concretos,
e outros resíduos como o vidro. Então, provavelmente você já se deparou, você já produziu esse resíduo classe 2B inertes na sua vida. Vamos dar um destaque dentro dessa discussão sobre os resíduos sólidos, sobre os resíduos de serviço de saúde também, né? É uma coisa que vale a pena a gente pontuar aqui algumas noções para vocês poderem ampliar a visão sobre resíduos sólidos. Desde já, falo que quando se fala em resíduo sólido, ele é um conteúdo muito abrangente, né? É um conteúdo fácil e muito abrangente, então ele permite várias vertentes. E resíduos de serviço de saúde são uma delas. E classifica os resíduos de serviços de saúde quanto aos riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública, para que tenha um gerenciamento adequado. O gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, ele tem como objetivo proteger a saúde e o meio ambiente dos riscos gerados pelo resíduo de serviço de saúde, diminuir a quantidade de resíduos gerados e atender à resolução ARDC 306 de 2004 da Anvisa. E essa resolução, ela dispõe sobre o quê? Sobre o regulamento técnico para o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, melhorar as medidas de segurança e de higiene no trabalho. E essa resolução, ela divide os resíduos em grupos. Então, vamos lá ver quais são esses grupos, né? Dos resíduos de serviço de saúde, tá? O grupo A, resíduos infectantes, que são os resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos. O grupo B são resíduos químicos, que são resíduos que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente devido às suas características químicas. Outro grupo seria o grupo C, que são rejeitos radioativos, né? Tem algumas literaturas que nem consideram ele como resíduo, né? E sim como rejeitos. Eles devem ser empregados de acordo com a natureza física do material e do radionuclídeo presente e o tempo necessário para atingir o limite de limitação, né, em conformidade com essa norma do CNEM. E os rejeitos radioativos, eles não podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de decaimento necessário ao atingimento do limite de eliminação. Então, vejam também, né, que os resíduos radioativos, eles têm resoluções especiais, normas especiais sobre a sua deposição final. O grupo D, que são os resíduos comuns, né, são os resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. E grupo E são os materiais perfuro-cortantes ou escarificantes. Então, essas 5 divisões de grupos, né, são os tipos de resíduos de serviço de saúde, certo? Claro que elas aqui você pode se aprofundar mais, mas esse não é o intuito da nossa aula de hoje, né? É apenas topificar algumas noções para vocês ampliarem o conhecimento na área de resíduos sólidos. E estou falando muito aqui, né, da forma de resíduos de acordo com a norma, suas divisões, suas classificações. E existe outra classificação, né, uma classificação popular sobre os resíduos, né? E eu acho que vale a pena pontuar aqui para vocês, que são o lixo comum e o lixo especial. A um grosso modo, né, para os leigos, é assim que se dividem os resíduos, né? E o lixo comum seriam os resíduos gerados comumente pela população, como papéis, embalagens de plásticos, metais ou vidros, restos de alimentos, tecidos, etc. E esse lixo comum, ele pode conter resíduos das 3 diferentes classes de periculosidade, como a classe 1 especial, como a classe 2A e a classe 2B. E o lixo especiais são aqueles que necessitam de coleta ou destino diferenciado, pois podem causar tanto impactos ambientais como problemas para a saúde pública. Exemplo, os entulhos e os resíduos perigosos. Aqui acho que vocês já conhecem, mas para quem não conhece, vale a pena refrescar a memória, né? Porque isso é até uma forma de educação ambiental, né? Que se muito utiliza, que são as cores, né? Assimilar o descarte correto dos resíduos por cores. Tem gente que já se liga quando vê uma determinada cor de lixeira, né? E essa figura aqui tenta exemplificar isso. Então, o azul para papel e papelão, a vermelha para plástico, verde para vidro, amarelo para metal, preto para madeira, laranja, resíduos perigosos, branco, resíduos ambulatoriais e serviços de saúde, roxo, resíduos radioativos,
Marrom, resíduos orgânicos. E cinza, resíduos gerais não recicláveis ou contamináveis, não passíveis ou de separação. Infelizmente, essa disposição correta das lixeiras não é tão frequente em alguns locais, né? Eu mesma já me deparei por erros de lixeira, né? Tá uma lixeira de uma determinada cor, com um adesivo, uma especificação de determinada cor, e dentro está um outro tipo de resíduo que não condiz com nenhum dos outros dois, né? Então, assim, isso falta tanto de uma atenção, de uma fiscalização daquele local, como da nossa conscientização, gente, né? A questão dos resíduos também, ela recai muito sobre a nossa educação ambiental, né? Sobre o nosso atentar, né? De fazer a nossa parte. E chegamos também em outra discussão. O que é biodegradável e não biodegradável? E qual a diferença entre esses dois, né? Você já se perguntou sobre isso? Então vamos lá. Uma das mais claras diferenças entre tais termos é o seguinte. Ao ser descartado, um elemento biodegradável se degrada. Ou seja, ele se decompõe de forma natural e até benéfica, né, à natureza. Já um item não biodegradável, ele não propicia qualquer benefício ao planeta e aumenta o perigo do volume de resíduos presentes na superfície do planeta e, consequentemente, né, questão de poluição, de uma forma incorreta do seu destino final. Então, a grosso modo, biodegradável e não biodegradável seria, vamos dizer, biodegradável amigo do meio ambiente e não biodegradável inimigo do meio ambiente, ok? E biodegradável, né? Então, trata-se um nome dado a materiais de decomposição natural, que ocorrem com o apoio de bactérias e de fungos. Isso é possível porque, segundo esses estudos da CISRO, os materiais a partir dos quais são feitos biodegradáveis, eles são renováveis. Isso quer dizer que são facilmente substituíveis e podem ser reutilizados com tranquilidade, minimizando assim o impacto e respeitando o meio ambiente. Basicamente, biodegradável é tudo que é elaborado a partir de plantas e animais. Papel, por exemplo, é biodegradável e renovável por ser feito de árvore. Além disso, ele pode ser totalmente reciclado. É renovável porque ao se derrubar uma árvore para fazer o material, pode-se plantar uma nova. O termo depende, porém, do tempo usado para a produção e plantação da obra-prima planta-árvore, né? Claro, não estou dizendo que a indústria do papel ela é benéfica para o meio ambiente. Não entendam esse sentido. Entendam a questão do ciclo do produto, porque o papel é totalmente biodegradável. É isso que eu estou querendo falar a vocês. E não que a indústria do papel ela seja benéfica ao meio ambiente, né? Porque, consequentemente, se a gente parar para pensar e analisar, as indústrias de papel elas destroem árvores, ao mesmo tempo que fazem replantio. Só que fazem o replantio de muitas vezes de árvores que são espécies não nativas, né? Isso ocasionando uma problemática em cima da vegetação. Além disso, também deve-se considerar os métodos de fabricação do papel, os elementos químicos e poluentes usados para deixar o papel branco, por exemplo. Atualmente, há polímeros e plásticos que começam a ser feitos a partir de plantas diversas, para que se tornem sustentável ambiental e economicamente. Agora vamos dar uma pausa para aliviar um pouco as ideias, passar tudo a limpo e a gente já volta, tá? Então, pessoal, voltando, né, com a nossa aula 5, vamos falar agora sobre os não biodegradáveis. Tudo que for não biodegradável, ele não consegue ser decomposto de maneira natural. Então, não é capaz de desaparecer de forma tradicional. Então, são justamente os itens que irão se acumular em aterros sanitários. Aterros sanitários a gente vai falar mais à frente um pouquinho como é e como funciona. Sua formação é artificial e sintética, né? Caso de plásticos comum, à base de petróleo ou óleo, latas, resíduos de indústrias e garrafas de vidro. Não há qualquer vantagem ambiental em elementos não biodegradáveis, inclusive pelo fato de não serem absorvidos pela natureza. Ocorrem terríveis situações como plásticos nos oceanos, que devido a correntes marinhas chegam a vagar pelo planeta inteiro. Muitos animais aquáticos morrem ao ingerir tais materiais, né? Sempre a mídia está vinculando matérias relacionadas a isso, né? Intituladas de oceanos de plástico, né? Se vocês pesquisarem isso aí no Google, vocês vão encontrar dados e a realidade mais que crescente sobre a grande quantidade de resíduos plásticos depositadas diariamente e acumuladas nos oceanos, né?
Para ser eliminados, eles devem ser incinerados, né? Que é menos indicado, pois é poluente. A gente também vai ver mais à frente a questão da incineração. Outra forma de classificar os resíduos não biodegradáveis e biodegradáveis é através do efeito que se tem sobre o meio ambiente. A maioria dos resíduos não biodegradáveis ele é classificado como contendo substâncias tóxicas, nocivas aos animais, aos seres humanos e ao meio ambiente. E agora vamos ver os instrumentos legais para a gestão dos resíduos sólidos. Como vocês sabem, né, as minhas aulas, além do meu contexto histórico, eu também gosto de pontuar sempre a legislação pertinente àquela discussão. E nada mais justo do que falarmos sobre a legislação pertinente aos resíduos sólidos. Então, no Brasil, existe uma série de textos normativos nas esferas estadual, federal, estadual e municipal que evidenciam uma enorme preocupação com o meio ambiente e especificamente com o manejo dos resíduos sólidos urbanos. Não diferente do Brasil, outros países também dispõem de diversos instrumentos para que os objetivos planejados no plano de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos sejam concretizados. E aqui eu fiz um levantamento, né, a nível de conhecimento para vocês, certo? Vou só evidenciar e dizer para que serve o resumozinho. Então, a gente tem a Resolução CONAMA 6, de 88, que ela exige o estabelecimento dos inventários dos tipos e quantidades dos resíduos gerados pelas empresas. A Resolução CONAMA 8, de 91, que ela veta a entrada de materiais residuais destinados à disposição final e à incineração no país. A Resolução CONAMA 5 de 93, que ela dispõe sobre o tratamento de resíduos gerados em estabelecimentos de saúde, portos, aeroportos e terminais rodoviários e ferroviários. A Resolução CONAMA 23 de 96, que ela estabelece critérios para importação e exportação de resíduos sólidos, estabelecendo ainda a classificação desses resíduos. E a Portaria 961 de 98, que ela regula os processos de autorização das operações de gestão de resíduos industriais, sólidos urbanos e outros tipos de resíduos. E a Deliberação CONAMA 13 de 98, que ela aprova as diretrizes estratégicas para a disposição de lodo de estações de tratamento de efluentes. Resolução CONAMA 257 de 99, que ela dispõe sobre o uso de pilhas e baterias que contenham em sua decomposição chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos necessários ao funcionamento de qualquer tipo de aparelho, veículo ou sistema, bem como produtos eletrônicos. Resolução CONAMA 308, que dispõe sobre o licenciamento ambiental dos sistemas de disposição final dos resíduos sólidos urbanos gerados em municípios de pequeno porte. Decreto 96.044 de 88, que aprova o regulamento para o transporte rodoviário de produtos perigosos e dá outras providências. Resolução 605 de 85, que é a resolução da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que aprova a norma experimental, que é a gerência de rejeitos radioativos em instalações radioativas. A portaria do Ministério do Interior 53 de 79, que ela estabelece normas aos projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a fiscalização de sua implantação, operação e manutenção. Resolução CONAMA 258, que ela determina que empresas, fabricantes e importadoras de pneumáticos ficam obrigadas a coletar e dar a destinação final ambientalmente adequada aos seus pneus inservíveis, né, a logística reversa. A Resolução CONAMA 275 de 2001, que estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, né, a serem adotados na identificação de coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva. Imagem essa que já mostrei aqui para vocês, né, ao longo da nossa aula, as cores pertinentes aos tipos de resíduos e a forma de destinação. Resolução CONAMA 358 de 2005, que dispõe sobre o tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde e dá outras providências. Resolução CONAMA 283 de 2001, que dispõe sobre o tratamento e destinação final de resíduos do serviço de saúde. A ABNT-NBR 12.807 de 93, que são os resíduos de serviço de saúde, a terminologia. A ABNT-NBR 12.808 de 93, que os resíduos de serviço de saúde, classificação. A ABNT 12.809, que é o manuseio de resíduos de serviço de saúde, os procedimentos. E a ABNT 12.810, coleta de resíduos de serviço de saúde e procedimento, né? Ainda não acabou, a gente acaba agora. Resolução CONAMA 307, que estabelece as diretrizes, os critérios e procedimentos para a gestão dos recursos de construção civil.
Resolução CONAMA 3 de 90, que dispõe sobre os padrões de qualidade do ar, que inclusive a gente vai ver isso, né, mais à frente na nossa disciplina. Resolução CONAMA 313, que dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais. E a Lei Federal 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E falando em Política Nacional dos Resíduos Sólidos, chegou a hora de apresentar ela a vocês, né? E essa lei é de 2010 e ela está dividida em 4 partes. Instrumentos, diretrizes aplicáveis aos resíduos sólidos, plano de resíduos sólidos e o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E ainda, também subdividida, em planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, resíduos perigosos, instrumentos econômicos, proibições, disposições transitórias e finais. E no seu artigo 4, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a 12.305, ela reúne um conjunto de princípios, de objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotadas pelo governo federal, isoladamente ou em regime de cooperação com estados, Distrito Federal, municípios ou particulares, com vista à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela integra a Política Nacional de Meio Ambiente e articula-se com a Política Nacional de Educação Ambiental. Então, assim, vejam a integração das políticas. Políticas essas que eu já apresentei em aulas anteriores aqui para vocês. No artigo 7, né, são objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A proteção de saúde pública e da qualidade ambiental, né? Sempre a questão da qualidade ambiental, da qualidade de vida. A não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e o tratamento dos resíduos sólidos, bem como a disposição final ambientalmente adequada desses rejeitos. O estímulo a adoções de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços. A adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais. A redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos. Resíduos perigosos a gente já viu detalhadamente agora há pouco. Incentiva a indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados. E ainda, gestão integrada de resíduos sólidos, a articulação entre as diferentes esferas do poder público e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos, a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos, a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalização da prestação de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com a adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos serviços prestados como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira. A prioridade na aquisição e contratação governamentais. Para o quê? Produtos recicláveis e reciclados e recicláveis, bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis, a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida de produtos, estimula a implementação da avaliação do ciclo de vida de um produto, incentiva o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluindo a recuperação e o aproveitamento energético. E estimula a rotulagem ambiental e ao consumo sustentável. E o artigo 8 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele trata como os instrumentos, né, alguns instrumentos dessa política, que são os planos de resíduos sólidos, os inventários e os sistemas anual de resíduos sólidos, a coleta seletiva, a logística reversas e outras ferramentas relacionadas à implementação compartilhada pelo ciclo de vida de produtos, o incentivo à criação e desenvolvimento de cooperativas e outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, o monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária é muito importante também quando a gente se trata da questão de resíduos sólidos, a cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e privados para o desenvolvimento de pesquisa de novos produtos, métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização, tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos. Por último, a pesquisa científica e tecnológica, a educação ambiental, né? A educação ambiental a gente já viu aqui,
os incentivos fiscais, financeiros e creditícios, o Fundo Nacional de Meio Ambiente, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos, o SINIR. Vocês conhecem o SINIR? O Sistema Nacional de Informações de Saneamento Básico, é o SINISA, e os Conselhos de Meio Ambiente, no que couber, os de saúde. E ainda, os órgãos colegiados municipais destinados ao controle social dos serviços de saúde e sólidos urbanos, o Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, os acordos setoriais e, no que couber, os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Política Nacional de Meio Ambiente, que também a gente já tratou ela especificamente aqui. E, no seu artigo 18, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos, né? E a elaboração desse plano integrado de resíduos, ela é uma condição para o Distrito Federal e os municípios terem acesso a recursos da União ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana, é claro, e ao manejo desses resíduos, ou para serem beneficiados incentivos ou financeiramente de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade. E serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos, né, no capítulo dos municípios que optarem por consorciadas intermunicipais, né, que se chamam os consórcios de resíduos, né, para a gestão desses resíduos, incluindo a elaboração e implementação de plano intermunicipal, voluntária dos planos microrregionais dos resíduos sólidos, né? Aí vocês já podem ter visto alguns casos de consórcio de gerenciamento de resíduos, né? Que são quando alguns municípios se juntam para fazer isso. Implementação da coleta seletiva com a participação de cooperativas e de outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formados por pessoas físicas e de baixa renda, né? Vocês conhecem alguma cooperativa? Vocês conhecem a cooperativa da sua cidade? Como é que dá o sistema de coleta seletiva na cidade de vocês, né? Então, assim, é bem interessante quando a gente começa a se questionar e colocar essas questões em prática no nosso dia a dia. E outra previsão é no artigo 30 da responsabilidade compartilhada, né, que é instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, né, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos. No artigo 32 da lei, ele fala que as embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a reciclagem, né? Então, assim, se a gente for analisar a lei ao pé da letra, a gente vê que esse artigo, muitas vezes, ele não é aplicável. No início da aula, eu falei aqui do uso excessivo de embalagens para tratar, às vezes, de um produto. Artigo 33, são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. D, de agrotóxicos, né, questão de resíduos, embalagens, pilhas e baterias, de pneus, de óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista e produtos eletrônicos e seus componentes. No artigo 35 da Política Nacional de Meio Ambiente, ele fala que sempre que estabelecido o sistema de coleta seletiva pelo Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e na aplicação do artigo 33, os consumidores são obrigados a quê? A condicionar. Olha só, os consumidores, eles são obrigados pela Política Nacional de Meio Ambiente ou de Resíduos Sólidos a condicionar adequadamente de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados, a disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para coleta ou devolução. E aí, você acondiciona os seus resíduos da sua casa de forma agregada, de forma separada, ou é tudo junto? Parágrafo único, o poder público municipal ele pode instituir incentivos econômicos aos consumidores que participam do sistema de coleta seletiva, referida no capítulo da forma da lei municipal. E o artigo 54, né, dentro dessa política nacional de resíduos sólidos, ele fala que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, observando o artigo 9, deverá ser implantada em até 4 anos após a data de publicação desta lei. Já no artigo 5,
os dispositivos no artigo 16 e 18 entram em vigor 2 anos após essa data de publicação. E essa lei é de 2010 e a gente bem sabe que ela teve uma prorrogação, né? Esses prazos eles não foram obedecidos, né? E eles foram passíveis de prorrogação. Vocês também podem até dar uma olhada no Google, várias problemáticas e discussões a respeito dessa temática, né? Que gerou muitos comentários na época que foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? E que se passou do prazo e não conseguiu acontecer o que foi previsto pela própria lei. E ainda, ela trata também da logística reversa relativa a produtos que tratam o inciso 5 e 6, né, do capítulo do artigo 33, que será implementado programas progressivamente, segundo um cronograma estabelecido em regulamento. E a política de resíduos sólidos brasileira, né, ela determina que a gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, ele deve obedecer a seguinte ordem de prioridade. Então, preste atenção. Não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e somente em última hipótese a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Então vejam todo um princípio que a gente tem que seguir para só no final, se não houver mais jeito, ser feita a disposição final ambientalmente adequada daquele rejeito, né? E ainda se faz necessário a capacitação, né, de agentes que trabalhem com resíduos no sentido de compreender as maneiras de se cumprir a legislação, contribuindo assim para o desenvolvimento de um mercado com negócios bilionários e grandes oportunidades para consultores e empreendedores, além de gerar emprego e renda para catadores de pessoas e de baixa renda. Então, assim, saindo um pouco dessa perspectiva da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, a gente volta a tratar aqui especificamente, de novo, dos resíduos sólidos. E o tratamento de resíduos sólidos ele é definido como uma série de procedimentos que alteram as características física, química ou biológica dos resíduos, de forma controlada, com o objetivo de quê? Reduzir a quantidade de resíduos, eliminar ou reduzir os poluentes que conferem periculosidade aos resíduos, tornar o resíduo adequado para sua disposição no solo e recuperar materiais passíveis de reaproveitamento. Esse tratamento é prévio ao destino final, sendo que para cada tipo de resíduo existe um tratamento e um destino final específico. E esse tratamento pode ser físico, térmico e químico-biológico. A gente vai ver, vamos dizer assim, um pouco de alguns exemplos, né, que vocês já ouviram falar, que vocês conhecem, para exemplificar esses tipos de tratamento, tá certo? Vamos fazer aquela pausa agora para poder colocar as anotações em dia, tomar aquela água e a gente já volta. Então, pessoal, retornando, né, na nossa breve pausa, estamos falando aqui dos 3 tipos de tratamento que podem ser feitos com os resíduos sólidos, né? Que são os tratamentos físicos, térmicos, químicos e ou biológicos. E vou falar exemplificando algum deles, né? Dentre eles temos o tratamento físico de compactação. Vocês já ouviram falar de compactação? A compactação é um processo que reduz o volume inicial do lixo, né? De um terço a meio, favorecendo seu posterior transporte e disposição final. Este processo ele pode se dar nas estações de transferência, né, de transbordo, e a compactação do lixo ela pode ser feita através do uso de prensas nas estações de transbordo ou no próprio caminhão que faz o recolhimento, né? Quando não sei se vocês já viram, observaram, né, do recolhimento dos resíduos da sua cidade, os caminhões que forem adequados a fazerem isso, eles vão fazer essa compactação já ali na hora que está sendo recolhido, né, e colocado dentro do caminhão vasculhante. Outra forma de compactação, ela também é realizada nos aterros sanitários. E aqui, ó, algumas formas para vocês vislumbrarem esse processo de compactação. Então, ela é um tratamento físico dentro dos resíduos sólidos. Outro tratamento físico, né, vamos dizer que é um dos mais importantes, é a reciclagem. E a reciclagem ela é o reaproveitamento, né, é o processo de reaproveitamento de resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos. Ele é considerado o melhor método de destinação do lixo em relação ao meio ambiente, uma vez que ele diminui a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários e reduz a necessidade de extração de matéria-prima diretamente da natureza.
Esse processo ele ajuda a preservação do meio ambiente e ainda contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão adotando essa prática, né, como uma forma de redução de custos e de produção. Então, as próprias indústrias, o setor industrial, ela já está aderindo à questão da reciclagem, né, felizmente. Assim, a coleta seletiva ela é um sistema de separação dos resíduos sólidos, né, através dos catadores, que estão associados a uma cooperativa, que a gente já viu aqui, e que é dividido por diversos contentores de lixo. Ou seja, para cada tipo de material, existe um local específico que são separados por cores. Cores estas previstas pela norma, que também nós já vimos aqui na nossa aula. Após feita a separação dos resíduos, muitos materiais podem ser reciclados, ou seja, reaproveitados através da produção de outros novos. Em resumo, a coleta seletiva ela é a separação dos materiais e a reciclagem é a transformação da matéria-prima que pode ser reaproveitada. Ambos os processos eles contribuem para a diminuição do lixo do planeta, ou seja, coleta seletiva é a separação e reciclagem é a transformação dessa matéria-prima que foi coletada na coleta seletiva. Entenderam? Outro tratamento, né, outro tipo de tratamento que a gente vai explanar um pouco aqui são os tratamentos térmicos, como o exemplo da incineração, né? A incineração, quando a gente fala esse nome, já lembra o processo de queima. Então, para quem nunca ouviu falar sobre, ela é a queima do lixo em fornos e usinas próprias, né? Um parênteses nisso, usam muito usinas de cimento, fábricas de cimento, para fazerem a queima da incineração de alguns tipos de resíduos, né? Ela apresenta a vantagem de reduzir bastante o volume do resíduo, lógico, obviamente, né? A partir da queima. Além disso, ela destrói os micro-organismos que causam doenças, contidos principalmente no lixo hospitalar, industrial. Então, é uma prática realmente muito adotada pela questão hospitalar e pelos resíduos industriais, principalmente os resíduos perigosos. Onde é feita a queima controlada, assim, ó, a queima controlada na presença de oxigênio, e através desse processo é possível a redução de 75% em peso e cerca de 90% de volume do resíduo. Então é muito significativo, né? Ainda mais que são resíduos muito específicos, né? E que eles não podem serem, vamos dizer, descartados ao léu no meio ambiente. A incineração dos resíduos ela também é uma prática empregada para diminuir o volume drasticamente, como também a falta de espaço, para então dispô-los em um aterro ou serem ainda reciclados, né? O processo de incineração deve ser visto como um conjunto de sistemas, né? E aqui está a foto. E um conjunto de 5 sistemas, né? Perdão. E esses sistemas quais são? Preparação e alimentação do resíduo, a combustão do resíduo, né? Que seria a queima, a combustão dos gases gerados, né, na câmara primária, o controle dos poluentes atmosféricos, sim, tem que ter esse controle, né, não pode também se jogar esses poluentes atmosféricos sem nenhum tipo de controle, e o controle e o destino dos resíduos gerados, né, que podem ser efluentes líquidos, se houver, das escórias, né, sobra da câmara primária, e das cinzas, né, que são os resíduos sólidos retidos no sistema de controle da poluição do ar. Em grandes linhas, um incinerador é um equipamento composto por 2 câmaras de combustão, onde eu falei a primeira câmara e a segunda câmara, né, onde os resíduos sólidos e líquidos eles são queimados a temperaturas variando entre 800 e 1000 graus Celsius, com excesso de oxigênio e transformados em gases, cinzas e escória, como eu falei aqui para você. Na segunda câmara, os gases provenientes da combustão inicial são queimados a temperaturas da ordem de 1200 a 1400 graus Celsius, né? Então vejam a potência, né, desse processo térmico. E quais são as vantagens, né, da incineração? Algumas delas, a redução significativa do volume, como foi apontado aqui. Ela requer áreas relativamente pequenas para fazer isso, né? Ele pode receber uma grande variedade de resíduos. A operação ela não é dependente de condições meteorológicas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não há contato direto dos operários com os resíduos, né? E a forma correta do ponto de vista sanitário para eliminar resíduos infectantes e perigosos, né? Pelo menos pela lei, e é assim para ser exercido dessa forma com os resíduos hospitalares, os infecto-contagiosos, né? Se você achar ou souber de resíduos da área hospitalar despejados em aterros ou lixões, está totalmente incorreta essa forma de deposição final. E como desvantagem? O alto custo e investimento em operação, ela requer uma mão de obra especializada para operação e manutenção, e ela requer um rígido controle sim, de segurança, principalmente na questão
de manipulação e a questão dos gases que vão ser liberados e pode produzir poluentes atmosféricos prejudiciais à saúde, né? É aquela coisa, vai ser bom para um lado e ruim para o outro, entendeu? Mas, infelizmente, ela trata de resíduos que são irreversíveis, que é a questão dos resíduos hospitalares, né? Não tem como serem evitados. Chegamos agora no tipo de tratamento químico e como exemplo vou trazer compostagem. Vocês já ouviram falar de compostagem? A compostagem ela define-se como um processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos, né? Aqueles que possuem carbono em sua estrutura, de origem animal e vegetal pela ação de micro-organismos. Para que ela ocorra, não é necessário a adição de qualquer componente físico ou químico à massa do lixo. A compostagem ela pode ser aeróbica ou anaeróbica em função da presença ou não de oxigênio no processo. Na compostagem anaeróbica, a decomposição é realizada por micro-organismos que podem viver em ambientes sem a presença de oxigênio, ocorre em baixa temperatura, com exalação de fortes odores e leva mais tempo para que a matéria orgânica se estabilize. Na compostagem aeróbia, o processo mais adequado ao tratamento do lixo domiciliar, né? A decomposição é realizada por micro-organismos que só vivem na presença de oxigênio. A temperatura pode chegar até 70 graus Celsius, os odores emanados não são agressivos e a decomposição é mais veloz. O processo de compostagem aeróbica de resíduos orgânicos, ele tem como produto final o composto orgânico, né? Que é um material extremamente rico em humus e nutrientes minerais que podem ser utilizados na agricultura como recondicionador de solos com algum potencial fertilizante. Na verdade, é utilizado como um fertilizante natural. O composto orgânico produzido pela compostagem do lixo domiciliar tem como principais características a presença de humus e nutrientes minerais e sua qualidade é função da maior ou menor quantidade destes elementos. Então, vai depender do que tiver presente. O composto orgânico ele pode ser usado em qualquer tipo de cultura, né, qualquer tipo de plantio, associado ou não a fertilizantes químicos. O ideal é que não seja associado a fertilizantes químicos e pode ser utilizado para corrigir a acidez do solo e recuperar áreas erodidas. Olha só a importância da compostagem, né? A gente vê muitas essas práticas em empresas e na questão da educação ambiental. No Brasil, o composto orgânico produzido em usinas de compostagem de lixo domiciliar devem atender a valores estabelecidos pelo Ministério da Agricultura para que possa ser comercializado, né? E esse decreto aqui, 86.955 de 82, dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos, inoculantes, estimuladores ou biofertilizantes destinados à agricultura. Dispõe sobre esses critérios, né? Desde 8 de setembro de 2005, as especificações da produção de fertilizantes orgânicos submetem-se aos dispositivos da Instrução Normativa 23 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E aqui tem algumas fotos ilustrativas, né, desse processo para vocês. E a compostável, quando possível, ela constitui uma das melhores soluções para atenuar ou eliminar os fatores indesejáveis do lodo e do esgoto. Por meio dela ocorrerem as seguintes modificações no material primário, né? A conversão biológica da matéria orgânica putrescível para uma forma estabilizada, a destruição de patógenos, a redução da umidade, a remoção de sólidos voláteis e a produção de uma substância que possa ser utilizada na agricultura sem restrições, né? Usar e abusar. E uma vez transformado em composto, o termo lodo de esgoto ou biossólido não é mais aplicável, visto que o produto obtido difere da matéria-prima, né? Então, observação. Chegamos agora a uma outra forma também, que é os tratamentos de águas residuais, né? Que são a partir de águas que foram utilizadas em atividades domésticas, industriais ou agrícolas e que contêm uma grande variedade de resíduos. O tratamento de águas residuais ele é feito em estações de tratamento, né? E nessas estações as águas residuais são sujeitas a tratamentos que removem poluentes e o efluente final é devolvido ao ambiente. O tratamento de águas residuais consta das seguintes fases: o tratamento preliminar e o tratamento primário. No tratamento preliminar, ele visa a eliminação de resíduos e de corpos sólidos, né? Isso em questão da água. Para separar os resíduos de águas residuais, essas passam por crivos de barras ou giros giratórios que permitem uma eliminação mais completa desses resíduos. Em ambos os casos, os resíduos são recolhidos mecanicamente e levados para incineradores. O tratamento primário, os efluentes são conduzidos para um tanque de sedimentação de sólidos, né? Clarificadores primários, que contêm sistemas de braços giratórios cuja velocidade de rotação ela é indicada para que os sólidos se sedimentem ao longo de várias horas.
as partículas de matéria orgânica depositam-se no fundo e são retiradas, bem como os materiais gordurosos que flutuam e são recolhidos. Os materiais denominam-se por lamas em bruto ou lodos em brutos, que serão alvo de tratamento posterior e envio para o aterro sanitário. Tem ainda também o tratamento secundário, né, dentro dessa questão de águas residuais, que é um processo biológico durante o qual bactérias aeróbicas e anaeróbicas eliminam até 90% da matéria orgânica dissolvida. As bactérias decompositoras elas podem ser incluídas nessas lamas ativadas, que são misturadas com as águas resultantes dos tratamentos primários, ou ainda podem recobrir um leito de gavina sobre o qual passa a água, né, que são os tanques de percolação. Ao tratamento secundário, segue-se uma nova decantação, né, e é um processo um pouco mais longo esse, né, que como se consome oxigênio durante esse processo e para que não se atinja uma situação grave de carência bioquímica de oxigênio, recorre-se ao sistema de lamas ativadas, no qual o tanque está equipado com um sistema de arejamento, os micro-organismos tendem a agrupar-se em conglomerados que sedimentam no fundo do tanque e a água fica sem agitação. Os efluentes tratados assim são transferidos para o tanque de arejamento, né, por um clarificador secundário para que os micro-organismos sedimentem e sejam bombeados de volta ao sistema onde entram como lodos ativados. O excedente é o resultante do crescimento da população de micro-organismos, é retirado e adicionado aos lodos em bruto no tratamento primário. O tratamento terciário é o penúltimo passo, né, desse tratamento de águas residuais. Ela vai acontecer a separação biológica dos nutrientes, né, com o objetivo de eliminar material inorgânico dissolvido, né, uma vez que são os agentes causadores da eutrofização cultural, e em alternativa à separação biológica dos nutrientes, que podem ser realizados diversos processos químicos, sendo comum passar as águas residuais provenientes do tratamento secundário por um filtro de cal. Aí vai existir um filtro de cal, promovendo assim a precipitação do fósforo sobre a forma de fosfato de cálcio, nem sempre é utilizado, né, uma vez que é muito dispendioso. Então, chegamos na última etapa desse tratamento de águas residuais, que seria o tratamento quaternário, que ele corresponde à limpeza e à destinação final, em que as águas residuais são submetidas a uma última limpeza por filtração, através de uma camada de areia e uma posterior desinfecção. Então, vocês estão vendo como é mais complexo, né, a questão do tratamento das águas residuais, né? E infelizmente esse é um processo que muitas vezes, a nível de Brasil, eles só são feitas algumas etapas, né? Muitas delas às vezes só chega a ser a primeira das etapas, né? E as outras não acabam acontecendo. O desinfetante mais utilizado é o cloro, sob a forma de gás, né? Por ser muito eficiente e barato. Todavia, pequenas quantidades deste gás podem atingir os ecossistemas, prejudicando a fauna aquática, né? Também pode acontecer já uma questão de próprio impacto ambiental. E o cloro ele reage espontaneamente com alguns compostos orgânicos, formando hidrocarbonetos clorados, sendo alguns deles compostos tóxicos, não biodegradáveis e passíveis de provocar crescimento anormal e problemas reprodutivos. Para evitar esses efeitos secundários, adiciona-se à água outras substâncias que convertem o cloro numa forma quimicamente neutra. E pode ainda ser utilizada a radiação UV, que mata os organismos sem prejudicar a qualidade da água. E agora vamos falar um pouco sobre os aterros sanitários, né? Eu já falei aqui, dei umas pinceladas, e agora vamos ver como funciona um aterro sanitário. Conforme a NBR 8.419, de 92, o aterro sanitário ele é uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, né? Pelo menos assim é o objetivo dele, minimizando os impactos ambientais, né? Esse método de aterro sanitário, ele utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada trabalho ou em intervalos menores, se necessário. Os aterros sanitários, eles devem ser constituídos em locais com características geológicas adequadas, né? Não é em qualquer área que você pode construir um aterro sanitário. E são revestidos com materiais impermeáveis, né? Ele é todo impermeabilizado, como argila ou plástico, que previne a questão de infiltração no solo de substâncias que podem ser lixiviadas. No Brasil, poderão ser dispostos no aterro sanitário os resíduos sólidos de classe 2. Lembram que a gente viu aqui, né, os não inertes? Falei bem esmiuçado para vocês no início dessa aula. E segundo as definições apresentadas, sobre nenhuma hipótese deverão ser recebidos resíduos sólidos de classe 1, os resíduos perigosos. Sobre nenhuma hipótese poderão ser permitidos
dentro dos aterros sanitários, certo? Embora constituído em uma técnica simples, os aterros sanitários eles exigem cuidados especiais e procedimentos específicos que devem ser seguidos desde a escolha da área até a sua operação e monitoramento. De acordo com a norma, né, recomenda-se a construção de aterros, né, com tempo de vida útil, né, que seja de 10 anos. E o seu monitoramento deve prolongar-se por no mínimo mais 10 anos após o ano do seu encerramento, né? Ou seja, tem que ter também um controle sobre o monitoramento mesmo após aquele aterro sanitário atingir o seu limite de todas as suas células. O chorume é uma coisa que é presente, né, um componente presente nos aterros sanitários, e ele é conhecido como um líquido escuro, viscoso, mal cheiroso, e ele libera o quê? O gás metano, né, que é tão falado, né, o vilão, que é um dos principais causadores do efeito estufa, né, no aquecimento global, sendo mais prejudicial para o aquecimento global que o próprio dióxido de carbono. Então vejam aí, né, essa relação perigosa. Tudo que a partir dos resíduos, né? E a partir dos resíduos o quê? Que nós não conseguimos, às vezes, controlar a nossa produção exagerada de resíduos. E acaba influenciando a questão do efeito estufa. Os sistemas dos aterros sanitários, ele viabiliza a captação de chorume e dos gases liberados pelo lixo, uma vez que são resíduos tóxicos que contaminam o solo, o ar e os cursos de água. Uma das alternativas tem sido o uso do metano, né, para a produção de biogás, né, o reaproveitamento do metano como uma forma de energia, né, que é um biocombustível proveniente de matéria orgânica, né, a partir dos aterros sanitários. Em resumo, o biogás é uma fonte alternativa de energia limpa, renovável, produzida pelo lixo orgânico, biomassa. Então, assim, se tiver um aterro sanitário que funcione corretamente, você consegue reintroduzir o gás metano, né, na questão de energia. Nos aterros sanitários, existe um mecanismo de captação dos gases liberados pela fermentação e decompensão de matéria orgânica. Desta forma, o biogás, pela combustão que ocorre através de um equipamento chamado o biodigestor anaeróbico. Então, pessoal, agora vamos dar aquela breve pausa e já voltamos para dar continuidade à nossa aula. Então, pessoal, retornando, né, à nossa aula 5 e agora já na reta final para a gente concluir todas essas noções de tratamento de resíduos sólidos, de reciclagem, né, bem como a origem dos resíduos que a gente colocou aqui, a consequência dos lançamentos dos resíduos à biosfera, a reciclagem, a poluição, a compostagem, aos compostos biodegradáveis e não biodegradáveis, aos tratamentos biológicos desses resíduos biodegradáveis, né. Vamos encerrar agora com os aterros sanitários, né? E a gente vai poder aqui visualizar como é que funciona um aterro sanitário, né? Então, após essa implementação do sistema de impermeabilização, né, que eu falei aqui, que o aterro sanitário ele tem que estar impermeabilizado, né, e tem que haver a captação de gases, a captação do chorume e a cobertura, então o aterro ele funciona conforme o esquema a seguir, né? Vamos lá. Aqui seria o setor de implantação, ó. Nesse setor de implantação tem um lençol freático aqui embaixo, né? O dreno para o chorume, né? Em forma de uma espinha. Uma camada impermeabilizante aqui, essa de amarelo. Uma geomembrana impermeabilizante por cima. Uma saída para a estação de tratamento, né? E um selo de proteção mecânica, né? Porque tem um transporte diário, que fica a movimentação de caminhões passando ali, né? Então, aqui esse é o setor de implantação, já pegando o setor de operação, né? Que também tem essa movimentação. O setor concluído, né? Já é uma célula que está totalmente preenchida e compactada. E ela já vai ter o quê? São as células de lixo. E ela vai ter já a drenagem do gás e a drenagem de água da superfície, bem como todo o controle, né, dos gases e líquidos aqui gerados. E também o replantio de mudas, uma área de lazer, uma área de recreação. Claro que isso após o fechamento completo do aterro sanitário, né? Não parcialmente dele, como está aqui nessa figura, que é apenas para ilustrar para vocês como seria uma forma, né, de um aterro sanitário. E a pergunta que eu faço, e aí, vocês conhecem o aterro sanitário da cidade de vocês? Vocês sabem mensurar agora a quantidade de resíduos gerados, né? Esse é um dado que deveria ser divulgado, né, a nível de prefeituras. Infelizmente, esses dados muitas vezes são ocultados, né, e são de difícil acesso, porque esse processo, como eu exemplifiquei aqui, ele acaba não acontecendo em todas as etapas que deveriam acontecer. Dentre elas, a questão de chorume, ela não é muitas vezes controlada, né? Mesmo o aterro sendo controlado, sendo passível de licenciamento ambiental, né? Então temos essas realidades brasileiras muito marcantes ainda.
Perdão. E quais são as vantagens e desvantagens do aterro sanitário, né? As vantagens do aterro, ele tem um menor impacto ambiental, ele tem uma redução da liberação de metano na atmosfera, né? E ele tem uma conversão dos gases em fontes de energias renováveis e uma geração de energia com motores e gás. E as desvantagens, né? É uma construção que exige grandes extensões de terra, sim, os aterros sanitários, eles são enormes, compostos de várias células, que assim se chamam, né? Célula A, célula B, e vai se trabalhando por célula, né? Quando for trabalhando uma célula, fechando, vai para a próxima célula e assim consecutivamente. Impactos ambientais, como poluição do meio ambiente, né? Como pode, eu falei agora, esse vazamento de líquidos e gases contaminados pelos lençóis freáticos e aquíferos, riscos a animais selvagens, como eu falei. Muitas vezes, mesmo em aterros sanitários licenciados, não há esse controle de líquidos, efetivamente de gases, né? Eles acabam não mensurando isso e até mesmo chegando à ousadia de nem chegar a pesar os lixos, porque na entrada dos aterros sanitários tem uma balança, né, que faz o peso inicial e o peso da saída daquele veículo que está levando os resíduos. Para tudo isso quantificar, né, e sim estipular a vida útil daquele aterro. Limite de quantidade de camadas de lixo, presença de ratos, moscas e transmissões de doença, infelizmente, porque eu sei que a gente sabe que vai se compactando, vai se envolvendo esses resíduos, mas como ele já vem dentro do caminhão, consequentemente já vem alguns tipos desses bichos, né? E acaba que ali às vezes passa algum tempo, chega a passar um dia para o outro e acaba gerando ainda mais, vamos dizer, presença deles, né? Então acaba com esses incômodos, né? Que são típicos de aterros sanitários. E o alto custo econômico na implantação e na implementação. Sim, os aterros sanitários ele tem um alto custo mesmo, porém são a melhor medida para a destinação final desses resíduos. E assim, pessoal, né, a gente encerra com a nossa aula 5, que foi especificamente sobre resíduos, né? Foi uma aula um pouco extensa, mas fiz questão de pontuar, de trazer várias noções para vocês, para permitir, né, aflorar a curiosidade e direcionar, assim, nos estudos de vocês, né? Com todos esses decretos, leis, resoluções, tipos, características que eu aqui apresentei, né? Espero que vocês tenham gostado e se tiverem dúvida, voltem ao material, revejam para tirar todas as suas dúvidas e não esqueçam de fazer os seus resumos com os principais destaques, né? E voltem em breve, tá? Obrigada!